Mais uma aula de Física 11º ano, obrigado por estares desse lado. Hoje vamos ver o movimento circular uniforme, ok? Então o movimento circular uniforme, já sabes, no final aquele exercício-chave para esta matéria. Até já. Live how you wanna live, your whole life in front of you. Be who you wanna be, do what you wanna do. You could truly be free when you learn how to control yourself. Say you know your partner, but do you really know yourself? Falling for the sins in the flesh, that's a good bet. Threaten me with a good time, that's a good threat. Movimento circular uniforme. Então, ele chama-se uniforme porquê? Porque o módulo da velocidade é constante, está bem? E portanto isto vai tornar tudo muito mais fácil. No 12º ano, se tu escolheres Física, vais dar movimentos circulares onde a velocidade não é uniforme, está bem? Mas no 11º ano fica tudo mais fácil. A velocidade é constante e se é um movimento circular uniforme, o que tu tens que saber é o seguinte. A força, ou seja, a aceleração, já sabes que a força resultante, quando eu chamo força aqui, a força resultante e a aceleração têm sempre a mesma direção e sentido, tem que ser sempre perpendicular ao vetor velocidade. Está bem? Então, no movimento circular uniforme, os vetores velocidade, força e aceleração têm sempre esta representação. Está bem? A força e a aceleração são sempre centrípetas, apontam para o centro da trajetória, e a velocidade é sempre tangente à trajetória. Está bem? O vetor de velocidade é que pode estar a apontar para a direita ou para a esquerda, isto depois depende para que lado é que está a rodar o corpo. Então, vamos olhar aqui para as três grandezas, velocidade, aceleração e força. Olhando para a velocidade, a direção... Deixa-me só diminuir aqui o meu tamanho para não... Ok. Então, a velocidade é sempre tangente à trajetória, tem sempre o sentido do movimento e, no caso do 11º ano, será sempre constante. A aceleração centrípeta é radial, perpendicular ao vetor velocidade, aponta para o centro da trajetória e módulo constante. A força centrípeta tem as mesmas características da aceleração, porque já sabes que a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, no caso será a força resultante, está bem? Ok. Ok, então podemos avançar. E no movimento circular uniforme é preciso que tu entendas algumas grandezas que caracterizam esse movimento. Que grandezas são essas? Bem, aqui. É o período. E o que é o período? É o tempo que uma partícula demora a completar uma volta, uma rotação completa. O período é dado pela letra T e a unidade de tempo do Sistema Internacional é o segundo. Depois tens a frequência F, que é o inverso do período, que é o número de rotações executadas por unidade de tempo, normalmente é 1 segundo, está bem? E vem como unidade de Sistema Internacional, Hertz. Então, aquilo que eu estava a dizer, a frequência é o inverso do período, assim como o período é o inverso da frequência, são grandezas inversamente proporcionais com constante proporcionalidade inversa 1. Outra grandeza que caracteriza um movimento circular uniforme é a velocidade angular desse movimento. E o que é a velocidade angular desse movimento, que é dado pela letra W? É o ângulo descrito pela partícula na unidade de tempo. Estás no 11º ano. Por esta altura já deves ter dado. Já sabes que radianos é uma unidade de amplitude de ângulo, está bem? Que podes obter através dos graus, através de uma regra de 3 simples. Então, se tu souberes qual é que foi a amplitude em radianos que descreveu a partícula num segundo, tu ficas com aquilo que se chama a velocidade angular da partícula. Aqui está, então, é a variação da amplitude do ângulo em relação ao tempo. Agora, obviamente, imagina, pensa lá comigo, se deres uma volta completa, então a amplitude de rotação, o ângulo descrito foi 2π radianos. E o tempo que demoras a dar uma volta completa é dado aqui por t, ok? Então o tempo de uma volta completa é o período do movimento, então eu posso substituir o w e normalmente é assim que tu vais
calcular a velocidade angular é através do período, porque normalmente é isso que tu consegues tirar do enunciado. Tá bem? É claro que como o período é o inverso da frequência, 2π sobre t é 2πf. Outra coisa que é importante que tu saibas é calcular a velocidade que no caso do movimento circular uniforme corresponde à rapidez média desse movimento. E a velocidade não é mais do que 2πr sobre t. O que é 2πr? Repara, 2πr é o perímetro de uma circunferência. Se dividires pelo período, por t, em que t é o período, tu ficas com a velocidade do movimento em unidade de sistema internacional, metros por segundo. Também pode ser calculada através da velocidade angular vezes o raio da trajetória. A aceleração centrípeta, que é, no fundo, que é a responsável pela alteração da direção da velocidade, vem em metro por segundo quadrado, é representado pela letra AC, e pode ser obtida por V ao quadrado sobre R ou por W ao quadrado vezes R. Ok, então vamos lá ao clássico. Um satélite em órbita em torno da Terra. Considera que a órbita do satélite tem um raio de 26.616 km e o período orbital é de 12,0 horas. Determina o módulo da velocidade angular do satélite. Então, como é que nós podemos fazer isto? O W pode ser calculado por 2π sobre t. Agora, atenção. O que é o tempo em que o t... Atenção aqui. 2π sobre t. O t é o período. Ok? Devia estar em letra maiúscula. T é o período. É o tempo de uma volta completa. Se ele... então... portanto, o período orbital é de 12 horas. Então estava eu a dizer que o tempo é o período e eu, pronto, tem conta que está aqui uma gralha, aqui não devia estar um 2, está bem? Portanto, temos que passar 12 horas é o tempo de uma volta completa, está bem? Agora, atenção que nós não trabalhamos em horas, está bem? Trabalha sempre em unidade de sistema internacional. Estou sempre a falar sobre isso porque depois os resultados não te saem em unidade de sistema internacional, está bem? Então, o que vais fazer é passar 12 horas, que é o tempo de uma volta completa, para segundos. Como é que isso se faz? É multiplicando por 60 minutos e depois por 60 segundos. Então fica 12 vezes 60 vezes 60. Esquece este 2 aqui, está aqui a mais. Está bem? E o resultado está certo, sem o 2. Okay? Se aqui não aparecesse este 2. 1,45 vezes 10 elevado a menos 4 radianos por segundo. Então é a velocidade angular do satélite. Determinar a aceleração centrípeta do satélite. Também não é complicado. Repara, é só aplicar a fórmula W ao quadrado R, uma das formulazinhas que eu tenho atrás, substituis pelo valor. O raio, já sabes, passas para atenção que aqui é o raio da órbita, está bem? E o raio da órbita é o raio da Terra mais a altitude do satélite. Também já expliquei isso em aulas anteriores. Mas neste caso, como te estão logo a dar o raio da órbita, portanto é sempre o raio da órbita que tens que utilizar. Passa só é para metros, quilómetros para metro. Tá bem? Depois, caracterizar a aceleração centrípeta do satélite. Também não é complicado, porque caracterizar a aceleração é caracterizar um vetor. Direção radial, sentido centrípeto, ponto de aplicação no centro de massa do satélite e intensidade 0,563 metros por segundo quadrado. Pronto, estava resolvido então este exercício. Espero que tenha ficado tudo claro, espero ter ajudado. Obrigado por ter estado desse lado e, como sempre, até breve.